Olá, queridos e amados irmãos, estamos iniciando mais um trimestre. Que bom estarmos juntos em mais uma Betel Dominical e nesta feita vamos iniciar um ciclo falando sobre este trimestre que será especial e maravilhoso. Nós, da editora Betel, temos uma enorme satisfação em poder tê-los conosco neste precioso estudo semanal em que fazemos aqui na editora Betel com todo carinho, desde a produção de conteúdos até a edição, tudo é feito para trazer a você, a sua casa, a sua família, a igreja que você faz parte, a escola bíblica dominical que você é aluno fiel e matriculado ali todos os domingos juntos. Nós estamos aqui nos esforçando para fazermos o melhor em prol do reino, em prol daqueles que amam a escola bíblica dominical. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e juntos vamos estudar 13 lições aqui ao longo deste trimestre preciosas. Vamos falar neste trimestre sobre a revista Betel Dominical, cujo tema é ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais e imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida de comunhão com Deus. O nosso querido comentarista é o Bispo Abner de Cássio Ferreira, presidente da nossa Convenção Estadual de Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus Ministério de Madureira no estado do Rio de Janeiro, também é presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, segundo vice-presidente da nossa Convenção Nacional, advogado, bacharel em teologia, escritor, articulista, conferencista, jornalista, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, autor de inúmeras obras, inclusive publicadas aqui da editora Betel e fora dela, obras literárias nas áreas de teologia, cristianismo, direito e outras obras também. Lembrando a vocês que temos à disposição, além de a aula completa, o vídeo Foco na Lição, que são publicados sempre todas as segundas-feiras em nosso canal. É um resumo, editora Betel, de toda a nossa lição. Nós sabemos também que por falta de tempo, provocada pela correria do dia a dia, nós estamos sempre promovendo a você, professor, para preparar o plano de aula. Foi pensado nisso que nós, então, já disponibilizamos e eu adiantei aqui para vocês o plano de aula. Hoje nós falaremos sobre a lição de número 1, que será ministrada no dia 7 de abril de 2024 em todas as igrejas, se assim aderir ao domingo ou em algum outro dia da semana. Fique à vontade, mas não esqueça de estudar a palavra de Deus. Nós vamos então iniciarmos este trimestre falando sobre ordenança para crer e descer as águas batismais. O texto que usaremos de referência é o texto áureo que nos diz lá no livro de Mateus, capítulo de número 28, Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19. Nos diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é uma ordenança que Cristo nos deu. A verdade aplicada nos diz: o batismo em águas é uma ordenança de Jesus e aponta para a nossa união com Cristo. Nós teremos como objetivos desta lição preciosa explicar que a salvação é para quem crê em Jesus, bem como também ressaltar o simbolismo do batismo e mostrar o batismo é crer em Jesus e arrepender-se. Se você desejar usar também os textos que usamos como referência desta lição, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 3, versículos de número 13 ao 17, e lá você poderá absorver toda a programação e o conteúdo
desta lição. Vamos orar, iniciarmos esta lição orando, falando com Deus. Altíssimo Deus e eterno Pai, te rendemos graças nesse instante por todos os nossos professores e alunos de Escola Bíblica Dominical. Te agradecemos, Senhor, pela vida de centenas de pessoas que nos ouvem. E falaremos hoje da importância do batismo, por isso a nossa oração é para que as pessoas possam se conscientizar dessa importância e dessa ordenança que é o batismo, e que possam encontrar no batismo a aliança contigo, Pai querido, e a demonstração pública que nós temos um dono, e este dono é o Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoe a todos, abençoe este trimestre, abençoe, Senhor, a cada escola bíblica dominical e nos dê força para caminharmos em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o batismo nas águas é um ato simbólico, porém importante para aqueles que decidem renascer na fé cristã. Batismo simboliza o sepultamento da natureza pecaminosa anterior, muitas vezes considerada como o velho homem ou velho Adão. Além disso, ao emergir da água, o batismo simboliza também a participação da ressurreição de Cristo, conforme descrito em Romanos, capítulo 6, versos de número 3 ao 4. Isso indica um compromisso em começar uma nova vida marcada pela transformação espiritual, pela adoção de novos caminhos ou novo caminho, guiado pelos ensinamentos de Cristo. Esta é a intenção de hoje, e para falarmos do primeiro tópico dessa lição, salvação é para quem crer em Jesus, eu queria chamar o pastor Marcos Santana, convidando-o a nos dar a explanação deste primeiro tópico. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos. Estaremos estudando, como já foi dito, neste trimestre, sobre as ordenanças bíblicas. A título de introdução, eu compartilho com os irmãos alguns sentidos que precisamos ter em mente quando estivermos falando e pensando ao longo deste trimestre sobre ordenanças. Nós estamos nos referindo às ordens, aos mandados que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Por encontrarmos nas Escrituras, não podemos ignorar e não podemos esquecer. 3 textos que nos auxiliam na introdução deste trimestre é Mateus capítulo 28, versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 27. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. É Paulo falando aos anciãos da igreja de Éfeso, dizendo que ele se esforçou para pregar o evangelho em todos os seus aspectos, a totalidade do plano de Deus para a salvação, durante o tempo que ele esteve ali em Éfeso. E João, capítulo 13, versículo 17, também palavras de Jesus Cristo. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Tenhamos em mente estes 3 textos ao longo deste trimestre. Também compartilho com os irmãos que um excelente auxílio
para o estudo da lição de hoje, nós encontramos na revista Betel Dominical do 4º trimestre de 2017, especialmente 2 lições dessa revista. A lição 7, que falou sobre a ordenança do batismo em águas, e a lição 9, a fé que nos une a Deus e nos torna produtivos. Até porque a lição de hoje, ela aborda essas 2 ordenanças, crer e batismo em águas. O tópico 1 vai focar mais a questão do crer, e o batismo em águas vai ser expandido nos tópicos 2 e 3. O crer e ser batizado, como nós encontramos na introdução da nossa lição de hoje, aponta um compromisso em começar uma nova vida, marcada pela transformação espiritual e a adoção de um novo caminho guiado pelos ensinamentos de Cristo. Tópico 1. Salvação é para quem crer em Jesus. Apesar de, nesse tópico 1, nós encontrarmos algumas menções ao batismo, mas a ênfase desse tópico é sobre o crer. Vide o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Nós vamos ver ali que, após Jesus ter sido batizado em águas, o Espírito Santo ter descido sobre ele e passar pela tentação, então o evangelista Marcos, ele registra o conteúdo da mensagem que Jesus começou a pregar. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eis aí 2 aspectos que podemos considerar também 2 ordenanças. Em relação ao arrependimento, a lição 8 deste trimestre vai expandir um pouco sobre arrependimento. Mas a lição de hoje é sobre esta parte. Crede. No caso, a mensagem de Jesus foi: crede no Evangelho. Eis aí uma ordenança que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. No dicionário grego, nós vemos ali alguns sentidos dessa expressão crede: ter fé, acreditar, confiar. Confiar no sentido de entregar. O tópico 1 da nossa lição, vamos abordar estes aspectos nos respectivos subtópicos: crer e receber, crer, confessar e obedecer, e a suficiência da fé cristocêntrica. 1.1 Crer e receber. Eu recorro aqui ao texto que é citado no texto da lição. João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Nós encontramos ali: ele veio. Nós podemos dizer que ele veio para nós. Mas vide estas 2 atitudes que encontramos nesta referência bíblica. Ele veio. Um grupo não recebeu. Ele veio. Outros receberam. Não receberam. Em que sentido? Não ouviram. Não prestaram atenção. Rejeitaram. Enquanto que outras pessoas, a Bíblia diz que receberam. Em que sentido? Nós podemos conectar esta atitude de receberam com creram em seu nome, que é assim que nós encontramos também um pouco mais adiante. Ou seja, creram no seu nome, essa expressão nome se refere à própria pessoa. Creram na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, receberam. Interessante, porque essa expressão receber, eu também fui consultar num dicionário grego,
tem mais o sentido de algo mais ativo, ou seja, tomar ou admitir. Corresponde esse admitir ao que Deus está concedendo. Aponta para uma ação consciente. Vide o texto do subsídio do 1.1. A salvação também exige que o homem responda de maneira positiva a essa vocação. Como? Recebendo, crendo, indo ao seu encontro e invocando. Se exige do ser humano uma resposta positiva. Agora, atenção, só é possível o ser humano dar essa resposta positiva à ação de Deus, porque a graça divina, a graça de Deus, ela opera na vida do ser humano para que ele possa responder positivamente ao que Deus está falando. É a chamada, pelos teólogos e estudiosos, a graça preveniente ou precedente de Deus, ou a graça preparatória. A ação de Deus na vida do ser humano possibilita que ele possa responder positivamente. 1.2. Crer, confessar e obedecer. Não é uma crença abstrata, como nós encontramos no texto desse subtópico. Atenção, não vem de vós. Encontramos isso lá em Efésios, capítulo 2. Romanos, capítulo 10, versículo 3. Israel estava procurando conseguir ser aceito por Deus da sua própria maneira. Rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas. Israel não creu em Jesus Cristo como o enviado de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17, mostra que essa fé, ela vem por meio da palavra que está sendo anunciada, proclamada. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Paulo disse: estais em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade e tendo nele crido. Por isso que o texto diz que esta fé não vem de vós. Jesus denunciou os judeus do seu tempo. Ele disse: vocês são descendência de Abraão, mas a minha palavra não entra em vós. João, capítulo 8, versículos 33 e ao 37. E, por último, 1.3. A suficiência da fé cristocêntrica. Voltemos a Marcos, capítulo 1, versículo 15, que foi mencionado na introdução, porque ali nós vamos ver o contexto. Com a pregação de João Batista, muitos foram despertados para a esperança de Israel. Deus vai cumprir as suas promessas. É o que estava na mente daquelas pessoas que ouviram a pregação de João Batista. O Messias está chegando. Nesse contexto de esperança, de despertamento, de expectativa, Jesus surge pregando esta mensagem que nós já citamos. E nós encontramos nessa mensagem dois verbos no indicativo. Tempo está cumprido. Reino está próximo. Notemos que essas duas expressões apontam para o agir de Deus na história. Apontam para a ação da graça de Deus. Aponta para o plano que Deus está levando adiante. O tempo está cumprido, o reino está próximo. Esses dois verbos no indicativo, eles demandam respostas por parte dos que estão ouvindo. E aí entra os dois verbos no imperativo. Arrependei-vos, crede. A fé cristocêntrica, ela é suficiente para que o ser humano desfrute da salvação preparada por Deus
e possa, assim, viver eternamente na presença do Senhor. Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem não crer será condenado. E João capítulo 3, versículo 18. Quem não crê já está condenado. A fé cristocêntrica, ela é suficiente. Crê no Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo continue nos esclarecendo, nos conduzindo e nos usando para anunciarmos a todo o mundo esta mensagem que o Senhor nos entregou, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Pastor Marcos Santana, muito obrigado por este tópico importantíssimo, falando sobre a salvação é para quem crê em Jesus. E o Senhor nos ensinou que, para se tornar filho de Deus, é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. Para abordarmos o tópico de número 2, eu convido o pastor William Barros para que possa nos explanar sobre batismo, sepultando ou sepultamento de pecados. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus queridos irmãos, que estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Antes de iniciar aqui, eu quero mandar só um abraço, irmãos, um grande abraço ao povo querido lá no Rio Grande do Norte, da Assembleia de Deus, em Nova Cruz, pastor José, o pastor presidente, e eu recebi no WhatsApp, irmãos, uma matéria muito bacana, através do pastor que ele e a esposa lideram a escola dominical, e eles fazem um trabalho muito bacana, estão revolucionando o ensino lá. Eles criaram até uma moeda virtual, é o EBDOLA. As crianças, adolescentes participam da escola dominical e vão trocando por créditos, e aí depois ganham livros, livretos, isso vai incentivando todo mundo a vir para a IBD e ainda adquirir o hábito da leitura e ler bons livros. Então, é um trabalho muito bacana. Inclusive, pode ser copiado por outras igrejas. Então, um grande abraço para o pessoal querido de Nova Cruz. Nós estaremos aí em maio ministrando o EBOM sobre o livro do Apocalipse. Agora, irmãos, o nosso assunto aqui no nossa lição 1, né, a nossa primeira lição desse trimestre, tendo em vista que é um trimestre que vai trazer para nós podermos palmilhar passo a passo em doutrinas que nós julgamos fundamentais, basilares na fé cristã, nós vamos falar hoje sobre o batismo nas águas. Nosso tópico 2, depois de tudo que já trouxe o pastor Marcos Santana, nós vamos falar sobre o batismo nas águas e o sepultamento, no caso, o sepultamento dos pecados. A primeira coisa que precisa ficar claro para cada pessoa que assiste essa aula, a nível de introdução nesse tópico 2, é que o batismo em si, a palavra batismo, ela vai justamente significar imergir, mergulhar ou submergir. E a ideia fundamental do batismo é justamente essa, a ideia de quando a pessoa imerge, de quando a pessoa entra nas águas, ela está sendo sepultada simbolicamente, seus pecados, sua vida passada está sendo sepultada. E quando ela sai das águas, uma nova pessoa, uma nova criatura está ali. Claro que é um ato simbólico, porém, esse ato é, na igreja, junto com a ceia do Senhor, um sacramento. Nós temos no cristianismo 2 sacramentos, que é o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Então é fundamental esse sacramento e todo crente deve passar pelas águas do batismo. Nós veremos isso aqui ainda no tópico 2. No tópico 2.1, nós vemos, por exemplo, que o batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui, já de cara, eu quero trazer um ponto muito importante aqui, que a autoridade que vem para batizar nas águas, quem batiza são pessoas, mas a autoridade é divina. E nesse ponto tem que se tomar cuidado. Nós vivemos uma época de modismos. E o que acontece? A gente está vendo agora gente que não é pastor, gente que não recebeu autoridade espiritual e faz vídeos emocionantes, coach, empresários bem-sucedidos, pessoas que têm até um bom coração, mas que não foram separadas por Deus, não receberam autoridade para fazer isso. Então, irmão, você não pode aceitar ser batizado nas águas num ambiente como esse.
não é a pessoa certa, não é a pessoa chamada por Deus para isso. Não é a pessoa que recebeu autoridade divina para poder desempenhar o batismo nas águas. Pessoas que já começam sem ser chamado por Deus, sem ter vocação, sem ter ministério, já porque tem dinheiro, não porque é muito inteligente, não porque tem uma grande cultura, porque fala muito bem. Falar bem não torna uma pessoa um pastor. Então tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, irmãos. Pessoas começam a aceitar passar pelas águas do batismo, muitas vezes por pessoas porque ele é empresário, não porque ele é rico, não porque ele é um grande ensinador, é um grande professor. Isso não quer dizer nada. A autoridade espiritual, qualquer irmão ou irmã pode receber e expulsar demônios, curar enfermos e pregar o evangelho. Agora, a autoridade eclesiástica, Deus deu para algumas pessoas. E são essas pessoas que têm esse poder e autoridade para fazer isso. A segunda coisa importante aqui nesse tópico 2.1 que o autor vai tratar acerca da idade do batismo. Existe uma idade, um parâmetro com relação a isso? De cada pessoa tem uma experiência. Por exemplo, meu sogro, ele foi batizado nas águas com 9 anos de idade. Eu fui batizado nas águas com 15 anos de idade. A minha filha mais velha foi batizada com 15 anos de idade. A minha esposa foi batizada com 12 anos de idade. Cada pessoa tem uma experiência com Deus em relação a isso. Não há pré-estabelecido na Bíblia uma idade mínima ou máxima com relação ao batismo. A questão do batismo em relação a isso vai muito da questão da maturidade. Ou seja, quando a pessoa consegue já identificar a ideia do bem e do mal, do certo e do errado. Porque o sentido do batismo não é um banho. O sentido do batismo é a consciência do arrependimento e da decisão de ter uma nova vida em Cristo Jesus. Se uma criança não consegue ter essa consciência, não é a hora de batizar. Se uma pessoa está na pré-adolescência e já demonstra fé, demonstra interesse pelas coisas espirituais, está cônscio de sua vida e sabe, do pecado e o caminho que leva ao inferno e quer ter uma vida nova e decidiu passar pelas águas do batismo, sem problema nenhum. Acho que nesse caso, algo que vai ajudar muito, e muitas igrejas trabalham em cima disso, é a questão do curso. Geralmente muitas igrejas têm uma preparação, um curso preparatório para batismo. Faz um pequeno curso, geralmente às vezes até na escola dominical, onde prepara aquelas pessoas que vão batizar, dando elas ensinamentos básicos, fundamentais sobre a fé cristã. Por exemplo, sobre a salvação, sobre a regeneração, a justificação e a santificação. E a pessoa vai batizar aprendendo a palavra. Muitas pessoas têm essa oportunidade. As igrejas, os líderes que assistem essa aula, isso é muito importante. Assim como é importante o curso de noivos na igreja, é muito importante ter classe de batismo, porque é o importante que tem de poder ensinar e as pessoas poderem entrar nas águas aprendendo. Algumas pessoas pegam os textos ou a história da igreja em muitas situações onde a pessoa era batizada nas águas imediatamente ao ato de crer. Porém, se hoje temos igrejas, se a pessoa tem a oportunidade de aprender e ser ensinada, por que não usar isso a nosso favor e ensinar as pessoas? No nosso tópico 2.1 ainda, nós vamos, no tópico 2.2, já seguindo aqui, nós vamos falar sobre o batismo e a ideia do simbolismo público da conversão. Olha, eu li um livro que eu indico muito para as pessoas lerem. É um livro muito forte. O autor dele é o Mossab Hassan Youssef. O nome do livro é Filho do Ramaz. É um livro fantástico. É um rapaz que foi criado na Palestina e ele se converte ao cristianismo. Ele hoje mora nos Estados Unidos, é refugiado, ele se converteu ao cristianismo e ele foi agente secreto israelense dentro do Hamas. E ele conta coisas assim tremendas. O livro parece um filme, emocionante. Mas tem uma coisa no livro que é incrível. Ele confessa por telefone para o pai que era agente secreto israelense e o pai diz, tudo bem, eu te perdoo. Mas aí ele tinha se convertido. E uma decisão difícil que ele teve que tomar foi justamente passar pelas águas do batismo. Porque era a prova visível, pública, de que ele teria passado para a fé cristã. E ele sabia que isso podia significar a morte dele. No mínimo, o banimento da família. Então, era uma decisão muito difícil passar pelas águas do batismo. E ele aceitou a decisão e passou pelas águas do batismo no mar,
no mar Mediterrâneo, lá em Tel Aviv. Então, o batismo nas águas, ele é muito importante. O batismo nas águas, talvez na nossa cultura ou na nossa realidade geopolítica aqui no Brasil, onde nós não sofremos com esse tipo de perseguição a cristãos, pelo menos ainda, quando você vê coisas parecidas como essa, parece estranho, porque a gente não tem... Nós temos batistério na igreja. Nós temos irmãos que fazem grandes eventos de batismo em rios e etc., em sítios. Nós temos toda a liberdade para isso. Mas o batismo nas águas é uma decisão muito importante na vida do crente. E eu, inclusive, aproveito esse momento aqui para exortar jovens, adolescentes que assistem essa aula. Eu vejo muita gente nas igrejas, quando eu viajo para pregar em congresso de adolescentes, congresso de jovens, que vem a mim e pedem oração, eu pergunto, você já é batizado nas águas? Ele diz, não estou preparado ainda. Aí eu pergunto, quem é essa menina do seu lado? Não, minha namorada. Quer dizer, para namorar está preparado, para batizar não está preparado. Como é que está preparado para namorar, mas não está preparado para assumir compromisso com Deus? Então, a aula de hoje é um convite para que todo mundo que assiste essa aula tome uma decisão. Quem não é batizado nas águas ainda, ser batizado. Ah, pastor, eu estou com minha vida com complicações, eu tenho que resolver minha situação matrimonial. Resolva. Faça do ano de 2024 o ano de resolver isso. E esse ano passar pelas águas do batismo. E aproveito aqui para mostrar um outro ponto muito importante. O batismo, independente das versões e pensamentos teológicos, o batismo literalmente é imergir. Então, nós, na Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira, a nossa posição aqui, a posição da editora Betel, a nossa posição à luz da Bíblia é seguir o que está na palavra. Aqui na nossa igreja nós batizamos, isso em todo o Brasil, onde há igrejas do Ministério de Madureira, nós batizamos por imersão, onde a pessoa entra totalmente na água. Aí alguém pode perguntar, mas e batismo infantil? Não batiza crianças? E batismo por aspersão, só molhar a cabeça da pessoa? Por que vocês não fazem isso? Nós não batizamos crianças porque criança não tem consciência de pecado. Uma criança de 2 anos de idade não sabe o que é certo ou errado ainda. Então não se enquadra no perfil de uma pessoa que entra nas águas para confessar publicamente que largou o pecado e está vivendo uma vida nova em Cristo. Ela não tem como ser sepultada se ela nem sabe o que fez ou o que está fazendo. Então nós não batizamos crianças. E no caso aqui, especificamente da ideia da aspersão, nós sabemos que ao longo da história nós tivemos muitos casos na história do cristianismo devido a perseguições, devido à necessidade ou dificuldade de encontrar água. Muitas pessoas tiveram usando esse recurso como forma de manter a tradição do batismo nas águas, porque é bíblico. Porém, meus irmãos, o padrão bíblico é por imersão. E eu finalizo aqui, o tópico 2.3 vai dizer que Jesus deixou o seu exemplo. Jesus não precisava batizar nas águas. Ele não tinha pecados para confessar. Ele não tinha pecados para sepultar. Ele não tinha uma nova vida para viver. Porém, Jesus nunca ensinou nada que ele não fizesse primeiro. Primeiro ele fazia, para depois ensinar. Ele primeiro dava o exemplo, para depois ensinar. Então Jesus batizou-se nas águas. Ele foi ao encontro de João Batista e foi batizado no Rio Jordão. E ele explica a João que era para que se cumprisse toda a justiça. Ou seja, é a vontade de Deus que todo crente seja batizado nas águas. Eu oro que Deus abençoe sua vida, sua família, que seus filhos, sua casa possam aprender essa lição valiosa. Irmãos, que o dia do batismo nas águas seja um dia marcante na história da igreja. Que ninguém falte, afinal de contas é um sacramento. Independente se vai ter alguém da minha família ou do meu círculo de amizades batizando, todo crente jamais deveria faltar o dia do batismo nas águas na igreja. Mas que esse assunto da igreja, quem vai falar é o pastor Paulo Ricardo. E eu vou deixar com ele esse assunto. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor William Barros, que nos ensinou que o batismo simboliza a morte do crente para o pecado e a sua ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos ao tópico de número 3, eu abordarei batismo. Crer em Jesus e se arrepender-se. Queridos irmãos,
No Novo Testamento, o termo grego metanoia, que é frequentemente traduzido como arrependimento, carrega essa noção de transformação profunda da mente, do coração, não apenas um sentimento superficial de remorso, mas a palavra arrependimento no grego é metaneo, que significa mudança de mente, uma mudança intitulada aqui na revista como uma mudança radical de conduta, de atitude. O batismo de João Batista era uma manifestação externa desse arrependimento, um símbolo de purificação, de preparação para a vinda de Jesus. Já em Atos, no capítulo 2, versículo de número 38, livro de Atos dos Apóstolos, após o Pentecostes, Pedro vai falar sobre o arrependimento seguido pelo batismo. Esse batismo em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E aqui ele destaca a mudança de vida como uma resposta ao reconhecimento e à confissão dos pecados. Em Efésios, Paulo nos adverte, a carta dele aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 5, ao referir-se um só batismo, ele sublinha a unidade na fé cristã. O batismo é visto como um ato que deve ser uma escolha consciente, voluntária, de um passo de fé obediente para aqueles que creem, simbolizando, então, como foi dito pelo pastor William Barros, a morte para o pecado e o renascimento para uma nova vida em Cristo. O batismo pregado por João Batista é o de arrependimento pelos pecados. O arrependimento, então, é reconhecer o pecado, sentir tristeza pelo pecado, reconhecer o pecado e mudar de vida. O sentido é esse. O batismo deve ser por livre e espontânea vontade, há um só batismo. Também nós precisamos compreender os conceitos desse batismo. Então vamos ao 3.1. O batismo ele é uma profissão de fé sobre a palavra de Deus. Muitas igrejas usam em um discipulado anterior ao batismo e a forma com que fazem varia de igreja para igreja. Mas a profissão de fé significa uma declaração pública que alguém faz do seu credo, dogma, crenças, da sua fé. A profissão de fé ela é uma prática adotada por várias tradições cristãs. E essas tradições são passos importantes, desencadeando ou desencadeados antes do batismo, especialmente quando o batismo é entendido como uma expressão consciente de fé. E essa expressão, chamada profissão, acaba firmando as crenças centrais do cristianismo, a aceitação dessas verdades. A pergunta que nos fazem e encapsulam nesses fundamentos fazem com que ressaltamos ou que nós evidenciamos através da nossa fala a doutrina cristã que nós acreditamos. A autoridade e verdade da palavra de Deus, a crença em Jesus como Filho de Deus, o Salvador, a ação do Espírito Santo, a existência do céu e também a condenação dos homens, em alguns casos, os que não acreditam, e a promessa da vida eterna e a esperança do arrebatamento da igreja. Essas perguntas servem não apenas para afirmar o entendimento e o compromisso dos candidatos ao batismo, mas também a fé, a forma de testemunho da comunidade em que nós vivenciamos no mundo exterior, enquanto as Escrituras não
delineam um procedimento específico para uma profissão de fé. A importância de confessar a fé em Cristo, ela aqui é enfatizada várias vezes, como nós vemos as referências em Mateus 10, 32 ao 33 e Romanos capítulo 10, versículo de número 9 ao 10. A passagem de Atos capítulo 8, versículo 36 ao 38, vai nos ilustrar a prática do batismo na igreja primitiva, onde a confissão de fé era suficiente para o batismo e demonstra que desde os primeiros tempos a profissão de fé era um componente vital no rito batismal. Além desta profissão de fé inicial, os cristãos também faziam declarações públicas sobre aquilo que acreditavam, sobre o que criam. Quando eram perguntados quem vai ser batizado, deverá ser respondido dentro desse conceito positivamente às perguntas sobre a palavra. Então, a exemplo disso, você crê na palavra de Deus, que é a verdade, e consciente você está no comprometimento da obediência dos mandamentos bíblicos? Essa veracidade e a obediência à palavra de Deus vem pelo que está escrito. Toda escritura é divinamente inspirada para repreensão, para correção, para educação na justiça. E se vocês obedecerem os meus mandamentos, diz a palavra de Deus, permanecerão no amor, obedecendo aos mandamentos do Pai e permanecendo no seu amor. O livro de João vai nos dizer isso. Segundo também, às vezes nos é perguntado, você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados? Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 37. A crença em Jesus como Filho de Deus e Salvador, o próprio versículo que eu mencionei, em Atos 8, 37, também é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, João 3,16, vai nos revelar esta graça de reconhecermos que nós podemos ter vida eterna nele. Terceiro, também pode nos perguntar se você crê na obra do Espírito Santo, nos dons espirituais. A obra do Espírito Santo, os dons espirituais, ele é conselheiro, ele é o Espírito da verdade, é quem o Pai enviou em nome de Cristo para ensinar todas as coisas. João 14, 26 vai nos dizer isso. Há uma diferença de dons para o Espírito que o recebe, há uma diferença da pessoa que está recebendo pelo Espírito Santo os dons, há uma diferença dos dons. Precisa haver uma compreensão. O Espírito é o mesmo que está sendo derramado a nós, mas há uma diferença, uma espécie de multiforma de Deus trabalhar, é isso que muitos dizem, a multiforma, a forma que Deus exerce os dons são diversificados. Quarto, você crê que existe o céu e crê que por Cristo Jesus você pode alcançar a vida eterna? Essa crença sobre a existência do céu e o inferno e na vida eterna também são. Aqueles que acreditam em Cristo, e creem nele, são salvos e remidos pelo seu sangue, estarão prontos para a salvação eterna. A Bíblia vai dizer, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não lhe teria dito, vou para o Pai e vos prepararei lugar. João 14, 2, é isso que a Bíblia nos diz. Também nos perguntam às vezes, você crê no arrebatamento da igreja? E a Bíblia vai nos ressaltar isso de forma tão importante, que os que estiverem vivos serão arrebatados, os mortos ressuscitarão primeiro. A crença no arrebatamento da igreja é importante. Depois de nós, os que estivermos vivos,
É o que diz o texto. Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 17. Atos dos Apóstolos reflete a simplicidade, a sinceridade da fé, que era a espera para o batismo da igreja primitiva. O exemplo do eunuco etíope destaca a profissão de fé que não precisava de tantas cerimônias elaboradas. A fé genuína no coração e a confissão verbal era o que era necessário para o batismo ali naquele momento. Também esse entendimento é reforçado por passagem como Romanos, onde Paulo diz que a salvação vem da confissão com a boca. Jesus é o Senhor. Se nós confessarmos no nosso coração de que Deus ressuscitou dentre os mortos, também ressuscitaremos com ele. Mateus vai enfatizar a importância de não negar Jesus diante dos outros. Juntas, essas escrituras, elas acabam delineando elementos essenciais da profissão de fé, conforme entendido no Novo Testamento. A profissão de fé, neste contexto, fundamenta a passagem importante para que nós possamos, então, afirmar que Cristo é necessário e ser afirmado diante de todos nos fará importantes neste contexto, que é o da profissão de fé. Nós vamos agora abordar o 3.2, que é uma declaração também muito importante, que vai nos arremeter e nos ensinar acerca de uma profissão de fé sobre a igreja. A profissão de fé relacionada à igreja reflete a importância de se comprometer com a comunidade de fé que nós praticamos. Essa pode ser fundamentada biblicamente da seguinte maneira. Primeiro, devemos obedecer às tradições e normas da igreja. A Bíblia não vai detalhar todas as tradições ou normas que uma igreja local deve ter, mas ela enfatiza a ordem e a unidade dentro da comunidade de fé que nós pertencemos. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 40, nos diz isso. Mas tudo deve ser feito com ordem e decência. Segundo, submissão à liderança espiritual. É necessário ter isso. Paulo vai escrever aos Tessalonicenses dizendo: pedimos, irmãos, que reconheçam os que trabalham entre vocês, que lideram no Senhor e que aconselham. Trate com respeito, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Terceiro, fidelidade nos dízimos. Também nas ofertas. Malaquias 3,10 vai dizer isso, frequentemente nós citamos. Nesse contexto, tragam os dízimos à casa do tesouro, ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa, diz o Senhor. E nisso façam prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, as comportas, e derramar sobre vós bênçãos tais que terão abundâncias. Coríntios, capítulo de número 9, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala sobre dar conforme se decide no coração, não com pesar, não com obrigação, porque Deus ama o que dá com alegria. Também vai ressaltar uma importante participação que é na ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 11, 28, vai nos instruir dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão. Portanto, as responsabilidades e os privilégios dos membros da igreja são delineados em várias partes do Novo Testamento, sobre o crescimento, maturidade espiritual, trabalho conjunto, e isto tudo refletindo os deveres dos membros da igreja. A ideia aqui de receber a ministração, de trabalhar, de participar,
são praticadas baseadas na vivência do Novo Testamento, os ensinos sobre a vida cristã e a igreja. O 3.3, para fecharmos esse tópico, vai nos dizer sobre uma profissão de fé sobre a própria vida. A profissão de fé sobre a vida no contexto cristão é um compromisso pessoal de viver segundo os princípios e ensinamentos de Jesus expressos no Novo Testamento. Aqui está uma maneira de fundamentar biblicamente as afirmações e declarações públicas mencionadas. Precisa ser um exemplo de vida para os outros. A Bíblia fala sobre a maneira digna e irrepreensível que devemos viver. A passagem como em Filipenses 1:27 vai nos dizer que Paulo encoraja os crentes a viver de maneira digna o Evangelho de Cristo. Paulo também vai nos ensinar a sermos imitadores de Deus, de Cristo. Recomenda que sejamos imitadores como filhos amados. Mostra também que ele foi convidado a imitá-lo. Assim como ele imita a Cristo, todos nós também fomos convidados a isso. A importância de sermos exemplo dos fiéis em vários aspectos. A Timóteo, ele vai exemplificar a palavra, proceder o amor, também a fé, a pureza. E fechando este contexto, ser sal da terra e luz do mundo. Ele usa estas metáforas do sal e da terra no sermão da montanha para descrever a importância positiva que todos os seus seguidores teriam que ter no mundo. O batismo, conforme descrito então pelo bispo Abner Ferreira, ele reflete um simbólico encontro entre Gálatas e Romanos. Romanos 6, 3 ao 14, Gálatas 3 ao 27 e Colossenses 2 ao 12, que é visto como a união com Cristo, a morte e o sepultamento do velho homem, o andar em novidade, os aspectos que são evidenciados na vida do crente, a ação do Espírito Santo. E este entendimento traz a todos nós, então, enfatizando que o batismo não é apenas um ato externo de conformidade a um testemunho de transformação externa, mas interna. É um compromisso, uma aliança que fazemos com Cristo. Eu ensinei que o arrependimento é reconhecer o pecado, sentir a tristeza pelo pecado e confessar o pecado e mudar de vida. Concluo que o batismo, sendo uma ordenança bíblica, deve ser levado a cabo até que Cristo volte para levar a sua igreja. Não podemos negligenciar o Novo Testamento, que está repleto de referências sobre o batismo, e Jesus deixou o seu exemplo a ser seguido. E por isso nós precisamos assim propagar esta mensagem. Eu agradeço aqui a participação de vocês, nós vamos orar por este encerramento. Quero fazer um pedido especial que não falte na próxima aula, onde abordaremos a lição de número 2. Se você puder curtir, compartilhar e comentar, nós estaremos nos preparando para falarmos sobre a ordenança de participarmos da ceia do Senhor. Vamos tratar essas ordenanças de forma muito especial. Não falta na próxima lição, não falte na próxima aula, e Deus há de nos abençoar. Pastor William Barros fazendo então a oração nesse instante, agradecendo a Deus por este período que passamos juntos. Oremos, meus irmãos. Senhor, te agradecemos por essa aula, abençoa teu povo, que possamos seguir firmes e, ó Deus, valorizando aquilo que é nosso. Ó Deus, o sacramento da igreja, o batismo nas águas, e que possamos, ó Deus, valorizá-lo, ensiná-los às gerações que estão chegando agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mais uma vez. Não esqueça de curtir, seguir e compartilhar. Te vejo na próxima lição. Que Deus te abençoe. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.